Aí o neto percebe que o seu avô, o neto percebe, ou o filho percebe que o seu pai, meu Deus do céu, meu pai, o meu avô tem uma memória fantástica, porque ele lembra coisa da infância dele com detalhe lá atrás, mas não sabe o que almoçou. Existe essa situação, ou seja, eu recordo, por que eu recordo tanto lá atrás e não sei o momento atual, doutor? Essa é uma pergunta muito comum em consultório. A região onde começa a doença é a região chamada hipocampo. Aquela foto que a gente viu lá. É, aquela primeirazinha lá. E o que acontece na região do hipocampo? O hipocampo é uma estrutura que funcionalmente ela seleciona o que precisa ser guardado e o que não precisa ser guardado. Então, antigamente estava tudo funcionando bem. Então, as informações chegavam ali no hipocampo, ó, sua memória tem que ser guardada. E ia guardando direitinho nas caixinhas lá no cérebro direitinho. Então, por isso que o paciente consegue lembrar de coisas que já aconteceram. Porém, essa estrutura agora está danificada. As conexões não estão funcionando. Não estão funcionando bem. Não que é a memória atual. Que aí não consegue selecionar o que é importante agora. Então, o paciente lembra do casamento, ele lembra de quando terminou o colégio, da formatura, do nascimento do filho, enfim. Mas ele não consegue lembrar se ele tomou café da manhã hoje, se ele já tomou banho. Então, o que ele lembra são os arquivos do passado, que ele consegue lá. resgatar. Mas ele não consegue fixar novas memórias. As conexões atuais não estão funcionando. Não estão funcionando. É aquela deformidade, a morte, atrofia. Atrofia, né? Daquela região, a disfunção, ou seja, não está mais funcionando direito. Por isso que é muito importante a gente estimular o paciente a sempre estar aprendendo. Aí, antes de chamar a pergunta, doutor, assim, tem essa situação, assim, voltando a essa questão familiar. Aí muita gente reclama, assim, eu já atendi, né? A filha assim, ai, Frei, assim, eu tô triste demais, assim, porque a minha mãe e o meu pai, ele não sabe mais o meu nome, ele não lembra mais de mim, ele me confunde, não sabe quem eu não sabe se eu sou a filha, sou isso, aquilo. Ou seja, a pessoa, né, não é culpa dela, minha gente, não é culpa de quem está com Alzheimer, ou seja, é um processo de destruição das conexões dos neurônios ali na pessoa. Então, ela não tem essa memória do hoje, né? Ela pode não saber, eu sempre digo assim, ela pode não saber, né? Pode não saber que você é filho, que você é filha, que você é esposo, que você é esposa, que você é neto. Ela pode não saber, e não é culpa dela, mas você sabe que ele é teu pai, você sabe que ele é tua mãe, você sabe que é teu avô. Então, a tua parte, né, você que está bem, é você que tem que entender e você tem que respeitar com toda a dignidade que essa pessoa merece. Aí que entra a questão da acolhida, do carinho, doutor. Né? É muito importante a família, o cuidador, nunca levar para o lado pessoal. Exato. Né? Não é culpa dele. Pode acontecer numa fase mais moderada ou avançada, o paciente começar a ter transtornos de comportamento. Ficar mais agressivo, ou às vezes ficar mais desinibido, fazer brincadeirinhas de mau gosto, ou até mesmo ficar mais irritado, não gosta de ser contrariado. Então, quando isso acontece, é muito importante a gente contornar a situação, não partir para o embate. Não enfrentar. Porque é pior, porque o paciente vai querer firmar ali que ele está certo, vai criar um estresse desnecessário, vai desgastar a relação entre a pessoa que está cuidando e o paciente. Nesse caso, o que fazer? Por exemplo, o paciente não quer tomar banho. Sai, dá um tempo, né? Leva para o paciente para algum outro lugar, depois muda de novo. Vamos ali, ó, preparei o banho já para o senhor. Vamos lá, a roupa está aqui, está tudo direitinho. Porque se você ficar naquela, tem que tomar banho, uma hora o paciente vai se estressar, vai se irritar. Aí mesmo que não quer. Então, tem que sempre, assim, trazer a atenção do paciente, desfocar daquilo que ele não estava querendo e trazer para outra coisa. Então, dá um lanche. E aí depois ele vai esquecer, vai acabar não lembrando do que aconteceu, o que ele não queria. E aí, muitas das vezes o paciente, por esse acolhimento, condução, ele acaba acatando. Nesse sentido também, na questão da relação familiar aí, às vezes assim, porque como se perde a memória recente, como não se tem essas conexões atuais, recorda mais do passado, de repente eu tenho que também ter cuidado, doutor, assim, quando a pessoa sai sozinha de casa, né? Porque ela pode não lembrar onde ela mora. E existem casos que pessoas que se perderam porque tem um Alzheimer, enfim, essa degeneração
dos neurônios, não sabe onde mora e vai andando, vai andando, vai andando e a pessoa se perde. Então, nesse caso, o que tem que fazer? É muito importante a gente explicar para a família e para o paciente as limitações, né? Recentemente, por exemplo, eu atendi um caso que o paciente não estava em capacidade mais de dirigir, mas ele pegou o carro e numa dessas quase provocou um acidente gravíssimo, né? Já teve caso de paciente abrir a porta de casa e sair e depois ser encontrado 2 quarteirões lá, né, com aquele desespero familiar. Então é muito importante a gente, quando avisa para a família, quando nota que o paciente está com risco de causar algum acidente para si ou para terceiros, ou que ele está, né, desorientado na parte de espaço, na parte geográfica, é muito importante ter o contato do familiar mais próximo, andar sempre com uma plaquinha ou uma pulseira, ou na carteira com o nome, o contato da pessoa e dizendo, né, o que a pessoa tem, né, porque numa dessa acontece alguma coisa, ninguém vai saber que aquele paciente numa fase inicial tem um Alzheimer, mas se já tiver uma identificação, isso facilita muito, tanto para o familiar quanto para o próprio paciente.